Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2013. O aumento de casos de coqueluche, tanto em crianças como em adultos, deixa autoridades de saúde do país em alerta. Um balanço do PAAS. As provas da segunda e terceira etapas do PAAS foram aplicadas no último fim de semana na UFO. Tudo sobre o Fórum de Licenciatura que serve para levantar as dificuldades existentes em cada curso da UFO. Os detalhes de um encontro com empresários e representantes de entidades para incentivar as exportações na nossa região. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. O aumento de casos de coqueluche, tanto em crianças como em adultos, deixa as autoridades do país em alerta. Em Minas Gerais, a procura pela vacina, tanto na rede pública quanto na particular, é bem significativa. Seu Slig é produtor rural e não descuida da saúde. Sempre que está na cidade, atualiza ou reforça algumas vacinas recomendadas pelos médicos. A de coqueluche é uma delas. Dentro do meu conceito familiar, sempre nós tivemos essa preocupação de manter os cartões de vacina em dia, né? Até envolver as pessoas que a gente conhece, né? Principalmente na zona rural, quem não tem esse conhecimento, essa preocupação, a gente sempre faz assim, um trabalho de alerta. Nesta clínica particular de vacinas, a procura por doses contra a coqueluche movimenta o local. O aumento de casos da doença no país nos últimos anos surpreende. Enquanto em 2010 foram 22 casos de coqueluche, em 2011 foram 82 e em 2012, 167. 4 pessoas morreram. Transmitida através do contato com a pessoa contaminada, a coqueluche atinge crianças e adultos. Preocupa autoridades de saúde. A criança começa a ter tosse, coriza, e essa tosse passa por uma tosse característica, que é uma tosse súbita, bastante rápida, incontrolável, e que ela tosse tantas vezes em pouco tempo que ela perde a respiração, ela perde o fôlego. E com essa dificuldade de respirar, às vezes ela pode ter complicações, tanto respiratórias quanto até às vezes convulsões. Em Uberlândia, 8 casos de coqueluche foram registrados pela Superintendência Regional de Saúde e nenhuma morte. De acordo com os médicos, a doença infecciosa causada por uma bactéria compromete principalmente o aparelho respiratório e é a 5ª causa de mortalidade infantil, mas pode ser prevenida através da vacina. O esquema de vacinação da coqueluche em criança são de 5 doses, aos 2, aos 4, aos 6 meses de vida, tendo um reforço com 1 ano e 3 meses e um outro reforço com 5 anos. E normalmente entre 14 e 15 anos é indicado um reforço e a cada 10 anos também. O reforço da vacina, de acordo ainda com especialistas na fase adulta, é essencial para evitar transtornos. Por causa da grande incidência da doença, as doses na rede pública de saúde serão aplicadas também a partir deste ano nas gestantes. O Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, tem uma estratégia, então, programada para esse ano, para o segundo semestre, que é vacinar inicialmente as gestantes, que é uma fonte de infecção muito importante para aquelas crianças que acabaram de nascer e que ainda não conseguiram a proteção com o esquema de vacina normal do programa, que vai até 6 meses. Então, essas gestantes vacinadas, qual que vai ser a vantagem? Elas vão se proteger contra a doença e não adoecendo, elas não vão transmitir para a criança nos primeiros meses de vida. E a segunda vantagem é que, se elas adquirirem, essas gestantes adquirirem a defesa contra essa doença, elas passam essa defesa através da placenta para aquelas crianças, então elas já nascem protegidas, segurando essa proteção até elas completarem o seu esquema vacinal. As provas da segunda e terceira etapa do PAAS foram aplicadas no último fim de semana na UFO. Para fazer um balanço deste programa de ação afirmativa de ingresso ao ensino superior, eu vou conversar agora com Orozimbo Andrade, que é diretor de processos seletivos aqui da UFO. Orozimbo, obrigado pela participação. Eu gostaria de saber como foi esse fim de semana. Foi tranquilo, tudo dentro do esperado? Tranquilo, nenhum candidato eliminado, foi da mais absoluta normalidade. Normalmente estava esperando que poderia acontecer alguma chuva, que ainda bem que não veio, então foi tudo dentro da maior normalidade possível. Pois é, e o que tem de diferente nesse processo agora, o que virá nos próximos? Como é que está esse balanço, inclusive da questão das cotas, né? E a diferença desse país é que ele foi aplicado só para a segunda e terceira etapa. O consumo
definiu a extinção do país. Então, para os candidatos que ainda estavam inscritos, a gente ainda vai aplicar a segunda e a terceira etapa. E esse ano ainda, a gente ainda deve aplicar a terceira etapa dos candidatos que ainda estão inscritos, para ingresso em 2014. E quando isso acontece? A nossa previsão é que a gente deve fazer ela em dezembro, para o ingresso no começo do ano. Mas os calendários estão um pouco defasados, então essas datas ainda não estão definidas. Ou seja, vocês vão se reunir para definir as datas e depois avisar o pessoal aqui na TV Universitária e toda a imprensa, né? Eu gostaria de saber que você me explicasse muito bem, porque existe, a gente já falou isso ano passado, quando saiu essa lei e tal, mas existe uma diferença agora nessa questão de cotas, mas muitos estudantes, pais, não estão entendendo quase nada disso, né? Tem a questão de vocês já começarem a trabalhar um pouco com isso, mas que vem na sua totalidade no ano que vem. Explica bem o que é essa lei de cotas. Bom, no segundo semestre, agora com a não aplicação do Enem, a gente vai aplicar um processo seletivo convencional, como a gente tem ficando nos anos, mas adotando o critério das cotas. Quer dizer, é uma legislação que nos obriga a fazer isso. Então, agora no meio do ano, nós vamos ter 50% das vagas para a concorrência, 25% e as outras resto das vagas com sistemas de cotas. 25% do pessoal que tem renda inferior ao salário mínimo, aplica-se as leis das raciais, do PPI, e define-se a quantidade de cotas para cada curso. No semestre que vem ainda se aplica ao país da terceira etapa, então fica um ingresso muito como é que aconteceu esse ano, e no segundo semestre do ano que vem, dependendo ou não da existência do Enem, a gente vai fazer um processo seletivo ou não. Mas, quer dizer, a integração completa da lei vai acontecer só em 2015. Tem esse prazo, inclusive? Tem um prazo, inclusive. E você acha que nesse prazo desse ano ainda, o ano que vem o pessoal já vai estar tranquilo com essa lei? Porque tudo que é novo assusta, né? Até a gente na universidade, a gente vai começar a poder fazer uma análise de como é que foi esse ingresso com as cotas, só a partir de 2 ou 3 anos e até para a gente verificar qual está sendo o nível de ocupação das vagas, correto? Mas o que a gente está percebendo é que, no final das contas, vai acabar acontecendo uma certa regionalização dos cursos. A gente vai fazer, nos cursos menos concorridos, não. Mas nos cursos mais concorridos, não. Mas nos cursos menos concorridos, a gente vai acontecendo muita regionalização. Os candidatos são da região. E enquanto essas dúvidas continuarem, vocês têm um espaço aberto aqui para a gente explicar para o telespectador, para ficar bem claro, bem transparente. Só para terminar, Rosimbo, eu gostaria de saber quando é que vocês vão divulgar a lista dos aprovados, né, nessa etapa do país. Vou na minha colinha, a terceira etapa. Fique à vontade. A terceira etapa a gente divulga às 17 horas do dia 23. E o boletim de desempenho da segunda etapa também esse dia. Quer dizer, a divulgação da lista de classificados só para a terceira etapa. E o boletim de desempenho da segunda etapa no dia 27 de março. Tá certo. Então está quase chegando, mais ou menos, pouco menos de um mês. Nós estamos no processo de correção das provas. Tá certo. Rosimbo, muito obrigado e que você venha várias vezes aqui para explicar tudo em relação aos processos seletivos. Eu agradeço o espaço, isso é muito importante para a universidade, para que ela possa fazer a divulgação para a comunidade do que está acontecendo aqui dentro. Muito obrigado. Conte com a gente. E veja como fica o tempo para esta quarta-feira. Nas demais regiões do estado, o tempo fica parcialmente nublado com períodos de sol. No Triângulo Mineiro, possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Em Uberlândia, o dia ensolarado pela manhã. À tarde e à noite tem a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Veja a previsão para outras cidades vizinhas. Tempo quente e vazante pela manhã. Possíveis pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Romaria, céu coberto de nuvens pela manhã, deve chover a qualquer momento, mínima de 20 e máxima de 28 graus. A previsão em Campina Verde é de céu parcialmente nublado no início da manhã. À tarde, dia ensolarado, a temperatura varia entre 23 e 32 graus. Em Cascalho Rico, tempo quente durante o dia. À tarde e à noite deve chover. A mínima é de 22 graus. E daqui a pouco tem os detalhes de um encontro destinado a empresários e representantes de entidades para incentivar a exportação. A gente volta em instantes.
O Brasil tem tudo para ser um dos maiores produtores de pescado. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura veio fortalecer o setor com crédito e investimentos para renovar barcos, construir viveiros, modernizar a indústria e a comercialização do pescado. Mais de 300 mil famílias serão beneficiadas. Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Saiba mais, mpa.gov.br. Governo Federal. Sempre que cai um avião, todo mundo se comove. Mas e se todo mês caíssem 8 aviões no Brasil? 8. Todos lotados de jovens, a maioria negros. Pois é isso que a violência está fazendo com a gente hoje. Milhares de vidas roubadas do futuro do Brasil. Por isso, foi criado Juventude Viva. Mais oportunidades, combate à violência e ao preconceito, mais direitos para o jovem e respeito à vida. Inclusive a sua e a minha. E aconteceu hoje o primeiro encontro PIEX rumo à exportação. O evento, destinado a empresários e representantes de entidades, tem como objetivo fomentar a cultura de exportação na nossa região. Durante as palestras, participantes de vários segmentos industriais foram orientados sobre exigências e técnicas de mercado, inovação e promoção comercial no exterior. Quando a gente fala assim de exportação, o empresário ele ainda tem um pouco de receio. Ele pensa nas dificuldades, pensa que é muito complicado, mas na verdade não é. Então, assim, existem os tabus da exportação. Então, na verdade, o evento é para eliminar esse tipo de conceito e mostrar que pode ser mais fácil do que realmente parece. Eles fazem parte do projeto de extensão industrial exportadora, desenvolvido na região desde 2009. Aproximadamente 300 empresas do Triângulo Mineiro participam do programa. Segundo o coordenador, o foco é aumentar a competitividade e incentivar a exportação. Temos bons exemplos aqui de empresas já exportadoras. Apesar do Triângulo ter ser conhecido pela exportação de commodities, a questão da exportação de produtos acabados é uma evidência que deveria ser mais trabalhada. Então, nós entendendo isso, nós desenvolvendo junto com a FIENG e com o Central Exporta Minas e a Apex Brasil, a gente desenvolveu o PIEX, que é o projeto que a gente tenta botar nessas empresas, colocar nessas empresas profissionais que visam qualificar essas empresas para elas estarem aptas a exportar e ajudá-las, então, para ir para o mercado externo. Esta empresária fabrica geleia em Uberlândia há 6 anos e oferece alimentos com sabores exóticos. Ela atende o mercado da região e já recebeu proposta para levar o produto até para o Caribe. Eu participei de algumas rodadas de negócio onde alguns empresários do exterior tiveram interesse nos nossos produtos, como as geleias que acompanham carnes, que são novidade para o mercado externo, e fizeram uma proposta de compra, mas eu ainda não tenho a documentação pronta para estar exportando. Então, por isso, eu estou participando do projeto para me preparar e poder atender esses clientes. Para conhecer melhor sobre as exigências do mercado externo, ela participou do evento e planeja exportar em breve. A gente tem produtos que foram feitos pensando no mercado de exportação, como as geleias de cachaça, de caipirinha, que são produtos bem tradicionais do Brasil e que o mercado exterior tem bastante interesse nele. Então, a gente já faz produtos pensando já no cliente externo. Você sabe a quem recorrer no caso de qualquer problema com o seu curso de graduação na UFO? Pois é, justamente para isso que existe o Fórum de Licenciatura, que acontece todos os meses e que serve para levantar as dificuldades existentes em cada curso da universidade. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Cirlei Evangelista, que é supervisora da Divisão de Licenciatura da Pró-Reitoria de Graduação. Cirlei, obrigado pela presença. Quer dizer que é um processo que já existe há algum tempo e que amanhã acontece mais uma reunião de vocês nesse fórum. Para quem não sabe o que é exatamente, a gente já falou um pouquinho, mas eu quero que você detalhe o que é e para que serve o Fórum de Licenciatura. Boa noite. Boa noite. Kelson, o Fórum é uma iniciativa institucional
para que sejam discutidos, como vocês colocaram, algumas das dificuldades que vivenciam. A gente precisa frisar que o fórum é específico para os cursos de licenciatura, então não são todos os cursos de graduação. Certo. Em que sentido? A gente sabe que a formação do professor, hoje no nosso país, enfrenta algumas dificuldades e é diferente, tem algumas peculiaridades que os demais cursos de graduação não têm na instituição. Então, esse é um espaço institucional. O desejo que a gente tem nessas discussões, nesses encontros, é que sejam levantados, então, as dificuldades para que a gente possa, então, formar melhor os alunos que vão ser futuros professores. E o que vocês têm visto aí nesses últimos anos? Tem funcionado bastante? Tem muita dificuldade? Tem muita solução de problema também? Então, a gente sabe que na educação a gente sempre tem muita dificuldade, né? Mas é interessante, porque os professores têm trazido muitas questões relacionadas às práticas que são desenvolvidas, e a gente tem na nossa proposta de formação aqui na UFO uma preocupação com a articulação melhor entre teoria e prática, porque a gente sabe que há uma reclamação de que esses alunos vão para as escolas após formados sem ter uma formação que realmente atenda aquelas dificuldades e necessidades que eles vão encontrar na prática. Então, a nossa intenção é que a gente tente minimizar essas dificuldades que eles vão vivenciar futuramente, até para melhorar a formação que eles vão receber para atender a elas no futuro. Então, assim, a proposta é que a gente possa, com essas questões que os professores trazem, principalmente voltados para a prática desse aluno, para a melhor formação, para que ele possa enfrentar os desafios que ele vai encontrar nas escolas. E tem dado certo? Tem dado certo. A participação tá legal? Nós temos, porque o fórum, ele é gestado, a gente pode dizer dessa forma, por uma comissão permanente de professores, que foi instituída também a partir de uma resolução que a gente teve em 2005. Então, desde então, você até perguntou quando da criação do fórum, foi em 2002. Pensando numa proposta institucional, isso era um movimento nacional também, mas a UFO aderiu a isso pensando em melhor formar. E após 2005, o fórum é participação aberta, qualquer pessoa pode participar, mas a gente entendeu que seria necessário que tivesse um grupo de professores que realmente pudesse, como se coordenar assim, essas discussões. Para direcionar a discussão, isso. Senão fica muito... E o público é flutuante, né? Então, porque a gente conseguisse manter um grupo permanente. E essa comissão, então, ela é formada por um representante da Prograde, então, no caso, sou eu, enquanto supervisora da divisão de licenciatura, um representante do Instituto de Psicologia, aqui da instituição, um representante da Faculdade de Educação, um representante da ESEBA, porque a gente entende que mesmo a ESEBA sendo uma unidade especial, ela atua também enquanto campo de estágio, enquanto um auxiliar no processo de formação dos nossos alunos que passam por lá. E um representante, até 2 representantes de cada curso de licenciatura. Hoje a gente tem aproximadamente 21 cursos. Então essa comissão, que é até um pouco extensa, mas é interessante que todo mundo pode participar, pode opinar, e o convite é aberto. Então os demais professores que também têm interesse, sendo eles de licenciatura ou não no momento, porque a gente tem também uma questão de que pode ser que esse professor ele seja bacharel, mas que em algum momento da trajetória dele, ele dê aula também no curso de licenciatura. Por isso, a gente estende o convite a todas as pessoas que se interessam em discutir essas questões. Então, só para terminar o nosso bate-papo, como é que vai ser? Vai ser amanhã mesmo, né? Amanhã. Dá o recado aí. Então, nessa nova gestão, né, que começou agora a partir de janeiro, amanhã será o nosso primeiro encontro, às 14 horas, na sala de reuniões do bloco 3P da reitoria. Repete, por favor. Então, amanhã, às 14 horas, no bloco 3P da reitoria, a gente convida a todos os interessados, então, que possam participar com a gente numa proposta de uma gestão democrática, que a gente possa realmente, enquanto grupo, a gente até falou que uma história já foi construída até agora, a gente colocou isso no convite, mas a gente queria convidar as pessoas para que a gente pudesse escrever mais um pouquinho. Tá certo. Né? Silene, muito obrigado. Sucesso nessa primeira reunião. E sempre que precisar, conte com a gente para divulgar. Saber. Tá? Obrigada, um abraço. Kelson. E agora é hora de conferir as vagas disponíveis na cidade, ao nosso mercado de trabalho, mostrando oportunidades oferecidas pelo CEPER em Uberlândia.
Oportunidade de emprego para auxiliar de escritório do sexo feminino ou masculino. Não é preciso ter experiência e o salário é de R$ 734, mais benefícios. Vaga ainda para promotor de vendas de ambos os sexos. O salário é de R$ 686, mais comissão. Não é necessária experiência. Tem oportunidade também para garçom. É para trabalhar durante a noite e o salário é de R$ 907, mais adicionais. É preciso ter experiência. E ainda vaga para repositor de mercadorias e para assistente administrativo. É preciso ter experiência e o salário é em torno de R$ 800. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é o 3231-4433. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Compartilhar experiências profissionais e de vida. Com esse objetivo, o projeto Masterclass Internacional de Violão revela talentos que estudaram no curso de música da Universidade Federal de Uberlândia e que hoje faz sucesso lá fora. A música clássica dedilhada no violão impressiona pela habilidade técnica. O som suave, ao mesmo tempo forte, retirado do instrumento, encanta, chama a atenção de profissionais da área. Presente na Masterclass Internacional de Violão, o músico Paulo Vinícius, ex-aluno de música da UFO, repassa um pouco dos conhecimentos sobre a arte interpretativa ligada ao violão e compartilha as vivências musicais que teve na Europa. A Europa dá muito espaço para quem quer se especializar na música clássica. Acho que, é onde nasceu toda a música clássica, né? Eu tive 2 anos na Alemanha e nesses 2 anos tive muita oportunidade de tocar, muita experiência com o público e isso faz o artista amadurecer muito. Experiência que os alunos e professores do curso prestigiaram com olhos, ouvidos e, é claro, paixão pela arte de tocar. E com estas informações, o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, mas lembrando, amanhã, quarta-feira, a partir de 6h30 da noite, a gente tem um novo encontro. Obrigado pela audiência, uma ótima noite a você, a gente se vê amanhã.